Muito boa noite. Nosso convidado de hoje é o Dr. Eduardo Godoy, cirurgião bariátrico, experto em cirurgia laparoscópica e robótica. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e veio conversar conosco sobre o tratamento da obesidade. Tudo bem, Eduardo? Tudo na paz, doutor Leão. Agradeço aí o seu convite. É uma honra muito grande estar aqui com você. É honra nossa tê-lo aqui conosco. Eduardo, atualmente a gente vê uma epidemia de obesidade na população. Em que momento devemos recorrer à cirurgia para tratar esses pacientes? Perfeito. Quando nós falamos que a obesidade hoje ela é uma epidemia, na verdade é uma pandemia, nas últimas décadas ela mais do que triplicou. Então, hoje, 25% mais ou menos da população brasileira se encontra na faixa de obesidade. É todo paciente com obesidade que deve ser submetido à cirurgia bariátrica? Não. Aqueles pacientes que têm obesidade grau 3 ou obesidade grau 2 com alguma doença relacionada à obesidade. Isso é simples de calcular. Basta colocar na internet, colocar para calcular o IMC. Se o paciente tiver um IMC acima de 40 ou acima de 35, com hipertensão, diabetes, colesterol, triglicerídeo elevado, já está bem indicada a cirurgia bariátrica. Sabemos que a cirurgia bariátrica evoluiu bastante nesses anos. Nesse sentido, quais os principais benefícios para o paciente e para a gente médico também, devido à segurança e o menor trabalho que vai dar na recuperação? Sem dúvida, doutor Leão. Quando nós falamos da condução do paciente com obesidade, quando você, como cirurgião plástico, vai submeter um paciente desse a uma cirurgia, a uma lipoaspiração, abdominoplastia, é muito mais favorável à evolução do paciente. Ele vai ter um risco menor de intercorrer, de sangrar, de infeccionar. Então, nós ganhamos aí muitas e muitas vantagens ao controlar a obesidade. Na prática, a grande parte dos nossos pacientes nos procura justamente para controlar a questão do peso, é a principal, juntamente com as comorbidades, ou seja, pacientes que têm hipertensão, diabetes, muitos pacientes com apneia do sono, ou seja, que roncam bastante, pacientes com muito refluxo, né? Não conseguem se alimentar e depois deitar. Então, a cirurgia bariátrica ela vem justamente para poder controlar também essas comorbidades e a terceira principal, que é justamente a autoestima. Muitos pacientes sofrem com a estigmatização social de estarem acima do peso, e a cirurgia bariátrica também consegue ajudar nisso. O Eduardo, se fala muito em cirurgia metabólica, explica aí pra gente o que é isso. Perfeito. A cirurgia metabólica, qual é a diferença dela para a cirurgia bariátrica? Via de regra, a ideia da técnica cirúrgica é a mesma. No entanto, a cirurgia bariátrica vem de peso. É para controlar aquela obesidade mais grave, a obesidade grau 2, grau 3, como eu falei agora. A cirurgia metabólica é para corrigir um problema metabólico, como, por exemplo, a diabetes mellitus tipo 2. O paciente que tem uma diabetes muito difícil de controlar, que está tomando várias e várias medicações e não está tendo sucesso no tratamento, mas não tem o peso para a cirurgia bariátrica, ele é um paciente com obesidade menos grave, grau 1, ele pode sim se enquadrar na cirurgia metabólica para ajudar não só a controlar a obesidade dele, que não é tão grave, mas controlar a diabetes dele, por exemplo, que está bem grave. E o que é balão deglutível e como ele funciona nesse contexto? Olha só, o balão deglutível, ele é uma evolução de uma terapia que a gente já usa há bastante tempo para ajudar os pacientes a perder peso, que é o balão endoscópico, que ele ainda pode ser colocado, mas o balão ele também vem evoluindo e hoje em dia o balão que antes nós precisávamos colocar ele através da endoscopia e depois em torno de 6 meses a 1 ano, a depender do tipo de balão, precisávamos retornar por endoscopia para retirar esse balão também. Hoje em dia o balão ele consegue ser colocado numa pequena cápsula, uma cápsula um pouquinho maior assim do que um comprimido de suplemento de um ômega 3, por exemplo. O paciente ingere com um pouquinho de água, esse balão está conectado numa sondinha, num catéter. Uma vez que ele chegou no estômago, nós insuflamos uma quantidade de líquido e a gente retira essa sondinha diretamente. Então a gente não precisa da endoscopia. Não precisa de endoscopia. Ele também, depois de em torno de 4 meses, ele esvazia sozinho e o próprio paciente consegue As expelir. enzimas da digestão eliminam ele? Isso, corretamente. E aquela região ali que tem a válvulazinha dele, ele esvazia e através disso aquele balão, como se fosse uma bexiga de festa murchinha, é eliminada através das fezes. Uma cápsula que vai para o espaço, né? Corretamente, perfeito, Leão, justamente.
Então o pós-operatório agora é bem mais tranquilo, né? Demais, porque antigamente as cirurgias todas eram realizadas pela modalidade aberta, então isso envolvia uma cicatriz grande no abdômen, isso envolvia uma chance maior de infecção, de hérnia depois da cirurgia, e hoje não, como nós fazemos todas as cirurgias ou por videolaparoscopia, por pequenas incisões, ou até pela cirurgia robótica, que é o que nós temos hoje. A robótica entrou aí também já, né? Com força. Com Tenho força certeza mesmo. disso, porque principalmente na obesidade, porque é nos pacientes que têm um abdômen mais repleto de gordura, um abdômen maior, que o robô ele mais ganha, porque ele tira a necessidade da gente, como cirurgião, de estar fazendo força ali diretamente sobre o abdômen do paciente. Então, sim, a cirurgia robótica, ela também pode propiciar uma recuperação melhor para o paciente. Na grande Muito mais parte das vezes, segurança na dissecção dos tecidos e com tudo, né? certeza, a manipulação a gente consegue enxergar em 3 dimensões dentro do abdômen do paciente. Tem filtro de tremor, o robô não treme. Então tem essas vantagens. Com isso a gente consegue, com 24 horas, dar alta para o paciente, às vezes até menos. Cirurgia que antigamente demorava quanto tempo, mais ou menos? Tinham pacientes que passavam 3, 4 dias no hospital. E isso era já esperado Ia mesmo que a depender cirurgia... do volume do abdominal do paciente também, né? Corretamente. Os pacientes que têm uma obesidade mais grave, quanto mais peso eles têm, também tende a ser maior o tempo de recuperação deles. E hoje isso está bem nivelado. Essa obesidade hoje não tem quase interferência no acesso cirúrgico, né? Não, porque como a gente faz o acesso Tudo por por vídeo ou por já robô, chega lá dentro a gente já está tranquilo. dentro da cavidade abdominal do paciente. Eduardo, é verdade que as medicações aí, os Mounjaro da vida, vão acabar com a cirurgia metabólica e a cirurgia bariátrica? Não, definitivamente não. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com o que tem sido divulgado em redes sociais, que essas medicações, que são ótimas, elas ajudam o paciente a perder peso, que elas vão perder peso igual uma cirurgia bariátrica. Na prática não é assim. Uma pequena parcela dos pacientes que utilizaram, por exemplo, o Mounjaro, chegaram a perder peso parecido com a cirurgia bariátrica, tá? Que não é a principal cirurgia bariátrica realizada no Brasil. A gente opera mais o bypass gástrico aqui no Brasil. Então, do bypass para as drogas ainda tem bastante peso de diferença, e a gente também não pode comparar uma cirurgia que está sacramentada aí há 60, 50 anos, claro que aperfeiçoada, com uma droga que os estudos que têm mais tempo têm em torno de 1 ano e meio. E o reganho de peso, né, também. E do mesmo jeito que um paciente que é hipertenso, ele toma medicação todo dia para controlar a hipertensão. Do mesmo jeito que o paciente que é diabético toma a sua medicação para controlar a glicemia, a glicose, e se ele suspender a medicação, a glicose volta a levar, a hipertensão ela volta a aparecer, a mesma coisa acontece com as medicações de obesidade. Ou seja, são medicações que, além de um custo elevado, elas também são medicações crônicas. Não existe isso de tomar uma medicação por 2 meses, 3 meses. O paciente É igual a casamento, é para a vida toda. Igual a casamento, justamente. Então a medicação ela tem uma aplicação muito boa para aqueles pacientes que têm uma obesidade mais inicial, grau 1, sobrepeso, mas não compete com a cirurgia bariátrica, porque o que o paciente com obesidade precisa é de uma perda de peso significativa, sustentável e duradoura. E isso, as medicações, elas conseguem perder peso numa determinada quantidade, que ainda é inferior à cirurgia bariátrica, mas necessitam estar sendo tomadas de forma contínua durante bastante tempo. Deixa aí, Eduardo, o seu contato para quem desejar mais informações. Maravilha. O meu Instagram é dr.eduardogodoy. Os pacientes também podem me encontrar também no meu site, dreduardogodoy.com, e através de lá conseguem agendar consulta, tirar dúvida, ver depoimento também dos pacientes, que tudo isso ajuda você a encontrar esse objetivo. Vai ser um prazer poder ajudar nessa busca pela saúde. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, eu agradeço o convite, Dr. Leão. E você em casa continue conosco. Voltaremos após o intervalo. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os benefícios do uso dos fios de PDO. Ficou interessado? Então fica comigo. Os fios de PDO são feitos de um material biocompatível e absorvível que, quando colocados dentro da nossa pele,
vão ajudar no estímulo de colágeno e no reposicionamento dos tecidos. Os fios de PDO têm diversos formatos e características e, baseado nisso, nós podemos utilizá-los com diversas funções na face e no corpo. Como são estimuladores de colágeno, o principal benefício dos fios de PDO são o tratamento da flacidez. E a flacidez pode ser tratada em diversas áreas da face e do corpo por meio destes fios. Os fios de PDO do tipo liso são muito úteis para tratar a flacidez de todas as áreas da face e melhorar a hidratação da pele. Os fios parafuso são fios que utilizamos para o preenchimento de alguns tipos de ruga e também para a correção de alguns volumes, além do estímulo de colágeno. Os fios espiculados são muito úteis para reposicionar os tecidos, ajudando no efeito lifting da face e também na melhora dos contornos, e podem também ser utilizados na flacidez corporal. Os fios tipo preenchedores ou fillers são muito úteis quando queremos fazer um efeito suave de volumização sem utilizar substâncias injetáveis. Já os fios ditos de tração são fios mais robustos que utilizamos para fazer a suspensão dos tecidos e aumentar ainda mais o efeito lifting com resultados bem naturais. Para a área do contorno dos olhos, os fios têm excelentes indicações, como tratar aquelas ruguinhas que ficam aqui na pálpebra inferior e que raramente o Botox consegue tratar, e também para reposicionar as sobrancelhas, garantindo uma abertura e um embelezamento do olhar. Os fios de PDO são procedimentos de consultório que realizamos com anestesia local. São procedimentos bastante confortáveis, com rápida recuperação e com baixíssimas contraindicações. E aí, gostou dessa utilidade dos fios? Então agenda seu atendimento e vem conhecer mais esse benefício para a sua pele. Olá, sou Andréa Negreiro, sou neuropsicopedagoga e hoje estou aqui para entrevistar o nosso doutor Leão. Tudo bom, doutor Leão? Tudo bem. E aí, preparado para essas perguntas? Doutor Leão, é comum a gente ver atualmente a questão da bariátrica, né? As pessoas obesas, elas tendem a fazer a bariátrica. Hoje tem a Jojo Todinho, que está aí na mídia, e recentemente ela passou por uma cirurgia plástica. Qual é a necessidade, quais são os cuidados que um ex-obeso ou um bariátrico precisa fazer antes das cirurgias plásticas? Geralmente o paciente que fez a cirurgia bariátrica, depois de 2 anos, ele vai chegar no peso que seria o ideal para começar a fazer a cirurgia plástica. Seria como uma bola que secou e está sobrando o plástico, no caso a pele. E o cirurgião vai fazer um planejamento para que comece a fazer essa cirurgia. Geralmente, na mulher, a mama fica mais flácida, os braços ficam mais flácidos, o rosto, o abdômen e as pernas. Então, dentro de um planejamento, a gente vai ver quais seriam os fatores a trabalhar primeiro. Não é normal que num paciente pós-bariátrico exista sempre uma anemia. As taxas de hemoglobina não vão ser as mesmas, a gente já sabe disso, e é uma cirurgia que não pode ser também muito longa e não sangre muito. Então, tem que fazer a programação. Normalmente, em mulher, a gente começa com mama e com barriga, depois trabalha os braços e as pernas e, por fim, o rosto. Então, essas cirurgias são planejamentos, são etapas. São várias etapas. Não é entendeu? tudo feito no mesmo dia. Não pode fazer no mesmo dia, exatamente por essa escassez da hemoglobina. O paciente que faz uma bariátrica, ele não produz o sangue na mesma quantidade que seria o normal. A gente já sabe que tem, que a gente chama uma anemia pós-cirúrgica, entendeu? Entendi. E tem alguma contraindicação, algum cuidado que esse paciente ele precisa tomar antes dessa cirurgia? Precisa. A cirurgia ela restringe a absorção de alguns elementos
principalmente vitaminas e minerais. Então, é preciso que haja um suplemento que anteceda a cirurgia para que a recuperação seja de boa qualidade, principalmente na cicatrização, porque a cicatrização requer muitos elementos, principalmente as vitaminas, para que o organismo cicatrize com boa qualidade. É verdade que depois que a pessoa faz essa cirurgia, é importante que ela faça exercícios e isso vai melhorar a tonicidade da pele no momento da cirurgia? Exatamente, é importante que faça uma musculação para que a pele não fique tão flácida. E aí depois facilita a também, cirurgia, no facilita caso. no caso. E a Vai ser uma recuperação? remoção menor, a recuperação bem melhor. Entendi. Doutor Leão, quero aproveitar e pedir para o senhor deixar o seu contato para que nossos amigos que estão nos assistindo possam entrar em contato com o senhor. O meu contato são as redes sociais através do Instagram, Manuel Emílio Leão. Tudo em ordem, Lucinei? Mas diga o que é que você deseja. Gostaria de fazer meu abdômen, que eu já fiz uma vez e não gostei. Você fez o quê? Uma plástica de abdômen mesmo? Não, eu fiz lipo quando eu tinha 24 anos e quando eu estava com 28 eu fiz o reparo, mas não ficou bom. Aí eu queria que o senhor desse um jeito, desse uma olhada. Pode fazer. Exato. Me diga uma coisa, e você já teve filho? Tenho um menino. Já encerrou? Não vai Já ter mais encerrou, filho? não. Já é ligação ligada? Não. Porque essa é uma cirurgia, se for para fazer mesmo uma plástica de abdômen, uma cirurgia onde não é ideal que se tenha gestações depois, entendeu? Não quero não. Então vamos dar uma olhada, ver o que é que a gente pode fazer. Ok? Ok. Lucineide, veja só, você fez essa lipo, ficou com as depressões aqui também, mas na área superior do abdômen quase não tem depressão nenhuma. E eu acho que o que vai resolver a sua situação aqui é uma plástica de abdômen. A gente vai ter que fazer uma incisão grande aqui, de um lado ao outro, e essa parte toda vai sair. Então esse lugar aqui, onde é a marquinha do início do bico, ele vai vir aqui para baixo, aqui sai tudo. Ele escola e traz, ainda vai ter que fazer uma lipozinha aqui, essa complementação na parte do dorso, que você já fez também. Eu tenho uns bolinhos aqui que a gente vai organizar para tirar. Lucineide, como a gente já viu ali, a indicação é uma plástica de abdômen, eu já expliquei a você mais ou menos. Você tem alguma dúvida ainda? Não, só se a cicatriz já ficar fininha, alguma coisa assim. Aí vai depender de você. Eu garanto que até um mês, que é meu trabalho, vai ficar como se fosse uma linhazinha bem fina. Agora daí para frente é sua cicatrização. Pelo que a gente tem assim de prognóstico de você, a cicatriz da cesárea é excelente. Muito embora já tem bem bastante tempo, mas a gente não chega nem a ver. Tem 6 anos. Provavelmente a do abdômen também, quando tiver algum tempo, na faixa de 1 ano e meio, 2 anos, ela vai ficar bem fininha. Digo que você vai usar biquíni, porque a cicatriz vai ficar embaixo do biquíni. Viu? Ok? Vou pedir seus exames, a gente precisa fazer uma avaliação sua para ver se a sua saúde está boa, tanto a parte de sangue como a parte do coração. Então, tudo certinho, a gente já vai programar o dia da sua cirurgia. Ok? Esses aqui são os exames que eu quero. Você faz e quando eles estiverem prontos, aí você volta aqui, ok? Tá ok. Oi, Lucineide, tudo bom? Boa noite. Vamos lá? Você quer voltar? Voltei. Ok. Isso, tá tudo certo. Olhadinha. Deixa eu aparecer cardiológico. A escala de Goulding, no grau 1, é o melhor que tem, tá tudo normal. Só a gente marcar. Alguma dúvida mais? Não, uma dúvida que eu quero marcar agora, o mais próximo que puder. Quando você vai passar lá fora e com uma menina lá fora você marca, ok? Né? E até lá. Ok, obrigada.
Quanto tempo hoje? 46 dias. Como é que você tá? Tô bem, tô ótimo. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Vamos dar uma olhada como é que estão as coisas? Beleza, baixou aqui direito. Melhorou a cintura, o umbigo tá bonito, né? Aí a cicatriz ainda é recente, ela ainda fica melhor. Melhor qualidade. Esconde bem direitinho no biquinho. Encosta. Leva os braços um pouquinho. Isso aqui era onde você tinha um pince, tá? Era. Isso era aqui em cima do umbigo e ele veio pra cá. Tá bem. Então gostou do resultado? Amei, adorei. Ficou ótimo, maravilhoso. Graças a Deus. Vamos esperar agora só que a cicatriz, com o tempo, ela vai clareando cada vez mais. Você, pelo que eu vi até agora, a sua cicatrização vai excelente. Nessa parte assim, mais escura, não tem a cicatriz do umbigo ou da cirurgia mesmo embaixo. A tendência dela cada vez é clareando mais. Já vou liberar você do modelador agora com 2 meses e já pode inclusive fazer umas caminhadas, fazer bicicleta, para não ficar parado todo tempo. Agora o abdominal mesmo só no terceiro mês ele eu libero você para fazer. Essas coisas, academia não pode, né? É só a sua esteira e bicicleta, entendeu? Mas tá indo excelente, graças a Deus. Bem, gente, foi ótimo. Tá. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e estou aqui hoje com uma função importante. Eu vou entrevistar o titular do programa. E então, doutor Emílio Leão, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Pronto para a entrevista? Vamos lá. Então vamos lá. A nossa entrevista hoje, ela tem por tema algo que as pessoas gostam muito de falar, que é exatamente a cirurgia de nariz. E a gente sabe que o senhor tem uma experiência muito grande na cirurgia e queríamos saber alguma coisa no que tange aspectos da cirurgia. Então, por exemplo, é possível escolher, doutor Leão, o formato do nariz? É sim, é possível escolher o formato do nariz. Muito embora o formato do nariz tem que se adaptar ao rosto daquela pessoa. Você pode ter um nariz bonito numa pessoa que tem um rosto anquilino, que não vai combinar com o rosto de um nariz de uma pessoa negroide. Eu tenho uma história que é uma paciente minha, ela foi ao Dr. Pitangui, né, saudosos tempos, e queria fazer uma cirurgia e o Dr. Pitangui não fez, porque ela queria modificar muito o formato do nariz. Então é até comum às vezes as pessoas chegarem e informarem que querem o nariz do Brad Pitt, o nariz da... Como é que é isso, doutor? É muito comum chegar no consultório da gente, a paciente no celular hoje, né, mostrando 4, 5 tipos de nariz e dizendo, eu quero o meu nariz assim. E você vai ver se há uma possibilidade de fazer algo parecido com aquilo, se vai combinar com o rosto dela ou não. Perfeito, então. E qual é o tipo de anestesia? Hoje dá para fazer com anestesia local ou é uma cirurgia ainda de bloco cirúrgico? Eu já fiz muita cirurgia de nariz com anestesia local, mas hoje eu prefiro fazer com a geral, devido à segurança das drogas que a anestesia hoje traz para a gente, entendeu? São bastante seguras e logo que termina o ato cirúrgico, há uma reversão imediata daquilo. O uso de cartilagens intercostais, hoje, é muito usado para fazer cirurgia de nariz, nos casos que a gente precisa fazer uma adição, um nariz pequeno, que você tem que somar cartilagem, modificar essa posição do nariz, aí a gente usa enxertos. Mas no caso que é para tirar, é uma cirurgia bem mais rápida, que a gente pode fazer pelo método fechado. Existe o método aberto, fechado, com enxerto, sem enxerto. Então é uma variação muito grande e o cirurgião tem que ter uma técnica e a experiência para dominar e indicar correto para seus pacientes. O tampão ainda é a parte mais difícil para o paciente? Era. Eu como tenho 50 anos de médico, eu passei por essas fases todas. Hoje a gente não usa tampão, entendeu? O tampão se usava quando, principalmente, fazia a parte funcional, onde mexia na parte de septo e havia sangramentos. Então esse tampão era feito
para poder parar o sangramento. Mas hoje, com a videocirurgia, você vai pelo vídeo e coagula aquele vaso que está sangrando e fica tudo sequinho, sem sangramento nenhum. Então, tampão é coisa do passado. É coisa já. do passado. Perfeito, então. Como fica a respiração desse paciente após o procedimento? O edema que existe na parte externa, a inchação que fez no nariz, a mesma coisa é feita pela parte interna. Então, o nariz são 2 vias de entrada pelas narinas e essa entrada ela fica estreitada pelo edema. Então, há uma diminuição do fluxo de ar. Então, a respiração ela fica um pouco diminuída, mas o paciente respira quase normal. Perfeito, então. Quando o paciente já tem um problema funcional, então, como é a cirurgia? O senhor falou que antes, quando fazia a cirurgia associada, né, que usava o tampão, então, mas hoje não se usa mais essa associação não, funcional? Não, usa associação. Uhum. Eu, inclusive, eu não faço a parte funcional. Eu deixo a cargo do dermatologista. Eu acho que cada macaco no seu galho. Aí ele faz a parte dele e eu depois entro e faço a parte estética. Do otorrino, não é isso? O otorrino. O otorrino, perfeito. Eu falei ortopedista, né? Dermatologista. Dermatologista. Eu fiquei com medo agora. É verdade que determinados casos precisam de várias cirurgias para melhorar a estética do nariz? Alguns casos sim, nos casos de reconstruções. Às vezes você pode tirar um tumor tipo um base celular e você tem que fazer uma reconstrução usando a primeira cirurgia da cirurgia plástica, que são as reconstruções com retalhos indianos, onde você usa pele da testa, roda um retalho da região frontal, faz a armação cartilaginosa toda, isso aí deixa durante 15 dias a 3 semanas, para depois seccionar o pedículo e bota essa pele toda em cima, refazendo o nariz, que inclusive a posterior, depois de uns 4, 5 meses, pode ainda pegar algumas cirurgias de refinamento. Mas é muito comum que seja esse tipo de cirurgia utilizado ou é mais a cirurgia estética? Não, a cirurgia estética é a mais importante. Lógico que o sujeito que sabe fazer a reconstrução, ele vai trabalhar na estética com muito mais facilidade. Muito mais facilidade. Uma pergunta que os meus pacientes também me fazem muito com quaisquer procedimentos hoje está todo mundo querendo malhar, né? Todo mundo fazendo exercício. Quando se volta a fazer exercício? Eu libero numa rinoplastia normal com 10 dias, desde que seja feito dentro da academia. No sol é que não pode e que não bata com o peso do nariz. Obviamente. Então não dá para fazer MMA, não dá para fazer luta de solo, né? Não dá de jeito nenhum. Então esse exercício físico com 10 dias pode ser a musculação, pode ser o crossfit? Pode ser, qualquer exercício, entendeu? Desde que não se exponha ao sol. Ok. E qual é a melhor posição para dormir nos primeiros dias? A gente tem também no transplante capilar lá a posição ideal. Então, qual é a posição? Existe uma posição ideal para a cirurgia? Dorsal. Sim. Porque no início, normalmente, a maioria das cirurgias, a gente faz a fratura, que a gente chama de osteotomia nasal. E se coloca tipo um gesso, que é um negócio chamado aquaplastia, que imobiliza aquela fratura. E retira-se em torno de 1 semana. Quando retira o aquaplastia, essa fratura ela ainda não está consolidada. E qualquer pancada ou qualquer movimento mais brusco em cima dela pode desviar. Então, os primeiros 30 dias tem que ter bastante cuidado. Mas é comum que o paciente machuque no pós-operatório? Já aconteceu algumas vezes, principalmente quando vão falar com a paciente que dá aqueles 2 beijinhos, aperta a mão, aí na passada bate o nariz, entendeu? Né? Como eu já fiz bastante nariz na minha vida, eu acho que já teve uns 30 casos desses no meu currículo. Eu acho que a amizade vai embora na hora do... Vai embora. A rinoplastia, ela deixa cicatriz? Já que o nariz é o centro do rosto e parece ser a porta do nosso cartão postal, não é? Ela deixa cicatriz? A rinoplastia, existe 2 tipos, como eu lhe falei. A fechada, onde as incisões são todas internas, e a aberta, onde você tem uma incisão muito pequena aqui na columela e levanta todo o nariz. Eu diria que cicatrizes inaparentes. Sim, então é perfeitamente aceitável. Perfeitamente disfarçada. Em quanto tempo vemos o resultado da rinoplastia? Em 1 ano. É o tempo para que o nariz, vamos dizer assim, desinche. Mas depois de 2 meses você já tem o resultado mais ou menos como ele vai ficar. O paciente, ele entendendo isso, ele espera bem, ele fica confortável ou fica sempre naquela expectativa do resultado? Quando é que o resultado aparece? O resultado, quando é bom,
ele aparece logo nos 2 meses, mas o nariz é a cirurgia onde a gente tem o maior índice de reoperação. Certo? Quem opera bem tem um índice mais ou menos na faixa de 8% de reoperação. Por quê? Qualquer diferença, às vezes até milimétrica, a paciente fica se queixando e a gente pode intervir depois para que faça essa correção. Essa queixa é puramente estética ou chega a ser funcional também? Não, é mais estética, entendeu? Mais estética. É mais estética. E é mais daqueles pacientes que têm casos mais difíceis, obviamente. Aqueles pacientes que querem mudar a forma, mudar muito forma, é isso mesmo? Não, eu digo que quando eu entro numa cirurgia que vou achar que ela é fácil, às vezes eu posso até retocar ela depois, mas se eu achar que ela é difícil, a gente vai prevenir de muito mais cuidado e essa reoperação ela é em menor escala. Perfeito, maravilha. O resultado é definitivo ou a cartilagem vence? Não, o resultado é definitivo, entendeu? A não ser que tenha um desvio de septo bastante grande e não tenha sido tratado, depois aquele septo pode levar o nariz para ter, a gente chama laterorrino, puxar ele para um lado mais do que para outro. Tá bom. Maravilha, doutor Leão. Então, pacientes querendo encontrar o doutor Leão em Recife, como é que faz? Pela rede social, Manuel Emílio Leão. Tá bom, então nós conversamos aqui com o doutor Leão sobre a rinoplastia, procedimento que se fala muito hoje, procedimento bastante utilizado e como vimos, temos aqui um especialista que manda muito bem e que pode ajudar quem está precisando do procedimento.